22 Supreme Arengon System capítulo 181 Quem se importa? Fala Clã caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência. Basta apoiar o canal financeiramente, qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Sua Majestade, o que você pensa sobre isso? Os 4 ministros viraram-se para o homem sentado no trono dourado e questionaram. O homem tinha cabelos pretos e um lindo par de olhos roxos. Havia algumas rugas no rosto, porém, ele se mantinha e ainda parecia bonito. O homem tinha um corpo magro e em forma, o que mostrava que treinava regularmente. Ele usava um casaco branco com elegantes desenhos dourados que foram magistralmente esculpidos nele. Havia uma coroa dourada em sua cabeça e ele estava sentado no trono com uma expressão elegante, mas entediada no rosto. No entanto, embora pareçasse um pouco letárgico e preguiçoso, ele não deveria ser subestimado. Este homem era o mais forte do reino Skifal. Um cultivador Kingstage, o rei do reino Skifal. Ricardo Skifal. Uma carranca apareceu no rosto de Ricardo ao ouvir a pergunta de seus ministros. Por que estamos discutindo algo tão inútil? Ele murmurou com uma expressão entendida no rosto. Os ministros se entreolharam com a testa franzida, porém, Ricardos não se importou com o que eles estavam pensando e acompanhando. Um espião? Não fale como se fosse algo novo. Deve haver mais de 20 espiões em nosso palácio real. Isso é normal. Quanto a saber se aquela garota está pensando ou não, quem se importa? King questionou e os ministros balançaram a cabeça e suspiraram. Eles eram ingênuos demais para pensar que ele se importaria. O que aquele Marquês consegue com tudo isso? Quem é importante? Qual é o objetivo dele? Quem é importante? No final, elas são apenas uma Marquês e uma Subaimaid. Não dê elas mais importância que merecem. Basta dar uma recompensa ao Marquês pelo seu trabalho duro e pronto. Quanto à empregada, interrogue-a mais alguns dias. Se ela não responde, mate. Não temos tempo para algo tão inútil. Discuta assuntos mais importantes. O rei anunciou, e então um sorriso apareceu em seu rosto quando ele se virou para Gibson. Então, você encontrou uma maneira de lidar com essa maldição irritante? Este é o assunto importante sobre o que você quer falar? Era isso que Gibson queria perguntar, porém não se atreveu. Ele apenas balançou a cabeça e suspirou. Enviei nossos homens por todo o mundo para encontrar a cura dessa maldição. No entanto, a maioria das pessoas nem sabe sobre essa maldição e muito menos sobre a sua cura. Não há progresso. Ah! Um suspiro cansado escapou da boca dos outros ministros. O rei então bateu com raiva no apoio de braço enquanto rosnava. Aquele bastardo dos Cadi. Ele se atreveu a me enganar. Vou garantir que ele pague por isso. Os ministros se entreolharam com olhares preocupados. Sabiam que o rei estava zangado, portanto, não disseram nada. Isso era normal. Eles só precisavam ficar em silêncio por um tempo e tudo ficaria bem. E eles estavam certos. Um minuto depois, o rei finalmente se acalmou e suspirou. Depois olhou para seus ministros e instruiu. Continue procurando a cura. Sim, Majestade. Gibson assentiu com uma reverência. Continue com os relatórios. Sim, então para concluir o relatório 4, anunciarei as recompensas de Marquês Bannerman. Marquês Elger Bannerman irá. Marquês Elger Bannerman receberá 5.000 moedas de ouro, 3 armas de 4 estrelas e uma técnica de cultivo de 4 estrelas como recompensa por revelar um espião que estava escondido dentro do Palácio Real como Subaimaid. O rei o elogia por sua bravura e inteligência e espera que ele continue o reino Skifal no futuro também. Blá blá blá. Havia muito mais, mas não me preocupei em ouvir tudo o que foi anunciado. A Lura, que estava aconchegada perto do peito de Nux, murmurou com uma expressão preguiçosa no rosto. Ela acabou de ter uma sessão feliz com Nux e, portanto, ainda estava um pouco cansada. Além disso, o abraço de Nux foi muito reconfortante. Ela não podia deixar de ser preguiçosa. Ah, então o plano deu certo, hein? Nux, que deu um tapinha na cabeça de Alura, murmurou. Não acredito que você retrataria meu sequestro como uma caça a espiões, respondeu Alura. Bem, eu precisava de um motivo para tirar todo mundo da área. Nux riu. Mas eu tenho uma pergunta. Pergunta à vontade. Por que você fez isso? Alura levantou a cabeça.
Seus olhos azuis olharam nos olhos dourados de Nux e ela questionou. Bem, houve algumas razões. Primeiro, eu queria você. Nux sorriu. Mas eu teria sido seu de qualquer maneira. Você não precisava fazer algo tão louco. Allura respondeu com um pequeno rubor. Isso teria demorado muito. Se eu usasse o método normal, ainda estaria encontrando maneiras de levar você para almoçar. Não havia como eu conseguir deitar ao seu lado, na mesma cama, enquanto nós dois estamos nus, assim. Nux aproximou o rosto de Allura e sussurrou. Você é linda demais, Allura. Não consegui me controlar e me movi de forma imprudente. O rosto de Allura estava completamente vermelho agora e ela baixou a cabeça de vergonha. Quais foram os outros motivos? Ela questionou com uma voz de mosquito. Na verdade, agora ela não se importava com os motivos, porém, ela estava muito envergonhada agora, portanto, precisava mudar de assunto. Bem, outros motivos estavam relacionados com Eda. Ela queria vingar todas as pessoas que Edrei havia matado e não queria sujar as próprias mãos ou as minhas. Além disso, ela precisava sair do palácio. Nux respondeu e Allura fez beicinho. HMPH. Eu a conheço bem. O primeiro motivo é apenas algo que ela inventou. Tenho certeza que o principal motivo foi que ela queria se matar. Dessa forma, ela poderia passar o tempo todo com você. Allura bufou. Ah, isso é verdade. Nux descobertas. Na verdade, a própria Eda admitiu. Ela não se importa com Edra, ela só queria estar com ele. No entanto, ele era diferente. Aquela empregada se atreveu a atacar sua mulher, seu lado possessivo contratado. Ele queria vingança. Ele conseguiu. TSK. Que vadia gananciosa. Quero sair deste palácio e ficar com você também. Allura reclamou. Então, uma expressão triste apareceu no rosto de Nux. Não podemos fazer isso agora. Eu sei, a morte de uma empregada doméstica não será um problema, porém, se uma concubina morrer, o rei usaria toda a sua força para investigar tudo seriamente. Ele não se decepcionará a menos que descubra como seu troféu foi quebrado. De fato, e atualmente, não podemos enfrentar o rei. Preciso de mais poder para fazer isso e preciso da sua ajuda também. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Allura quando ela respondeu. Vou ajudá-lo de qualquer maneira que puder, Nux. Nux traiu e então selou os lábios de Allura. Allura, claro, aceitou o beijo e usou a língua para atacar a língua de Nux. O beijo ficou cada vez mais obsceno. Nux então agarrou o corpo nu de Allura e manteve ainda mais para perto dele. Os dois então rolaram na cama enquanto trocavam um beijo quente e apaixonado. De repente, Nux interrompeu o beijo ao se levantar. O que aconteceu? Allura questionou, porém, logo, assim como Nux, sua expressão ficou séria também. Nux e Allura rapidamente vestiram suas roupas, então se entreolharam e assentiram. Eles então saíram da sala. Então, Nux e Allura viraram-se para um canto onde a luz não alcançou. Logo, Nux franziu a testa. No entanto, ele confiou em sua habilidade e caminhou em direção ao canto escuro. Ao se aproximar, Nux finalmente notou um véu escuro de névoa. Nux estendeu a mão em direção ao véu, porém, de repente, uma adaga que estava apontada para sua garganta foi disparada. Supreme Arengon System capítulo 182. Isso foi descuidado da minha parte. Nux estendeu a mão em direção ao véu, porém, de repente, uma adaga que estava apontada para sua garganta foi disparada. No entanto, antes que a adaga pudesse acertá-lo, Nux agarrou a adaga com a mão e olhou para o homem usa roupas pretas parado à sua frente. Você realmente viu algo que não deveria. Que azar. Nux riu. O homem de preto, porém, não respondeu. Outra adaga apareceu em sua mão e ele a deu. No entanto, Nux não aceitou nada disso. Ele apenas deu um tapa no homem na frente dele. O corpo do homem voou para trás e bateu na parede. Bom, rachadura. Isso foi alto. De repente, Allura entrou em pânico. Ela ainda estava no Palácio Real. Com esse som, servos e guardas estariam correndo para cá agora. Nux. Você tem que ir embora. Eu cuidarei desse homem. Saia rápido. Allura caminhou em direção a Nux e tentou afastá-lo. Ela estava tão em pânico agora que nem percebeu que sua voz estava mais alta que o som do acidente. Allura. De repente, Nux semelhante. Porém, Allura não gostou nem um pouco disso. Por que você está tão calmo? Fuja. O que você está fazendo? Allura citada novamente. Allura,
Você realmente acha que esse som foi mais alto que os seus gemidos? De repente, a Lura fez uma pausa. Ela então registrou o que Nux disse e corou. Eu não sou tão barulhento. Você fala mais alto do que isso, Alura. Nux deixou escapar. Eu não sou. Alura não queria concordar. Logo, Nux balançou a cabeça e caminhou em direção a Alura. Então, ele colocou a cabeça dela em seu peito e deu uma tapinha gentil nela. Não se preocupe, não há nada para se envergonhar. Pelo contrário, fico feliz em saber que você gosta de passar tempo comigo. O rosto de Alura ficou ainda mais vermelho enquanto apreciava as tapinhas. No entanto, logo ela viu algo e seus olhos se arregalaram. Então isso significa que muitas pessoas ouviram meus gemidos? Então Alura começou a entrar em pânico novamente. Isso não significa que estamos expostos. Nux. Vamos fugir. Já estamos expostos. Não sei por que o rei e seus soldados ainda não estão aqui, mas serão aqui em breve. Alura exclamou em pânico, porém, em vez de compartilhar seu pânico, Nux apenas revelou. Vendo isso, Alura franziu a testa. Ela ficou em silêncio e começou a pensar as coisas de forma lógica. Algo está errado. Nux não cometeria um erro estúpido como esse e, se o fizesse, definitivamente não ficaria tão calmo com isso. O que é? Sem final, ela questionou. O sorriso de Nux se alagou e ele questionou. Então você finalmente conseguiu? O que você fez? Alura não respondeu e perguntou de volta. Você não precisa se preocupar com o som. Você pode falar ou gemer tão alto quanto quiser, ninguém será capaz de ouvir fora deste salão. Então, Nux começou a explicar. Cela de som, habilidade de 5 estrelas, descrição. O anfitrião pode selar o som dentro de uma zona-alvo, ninguém fora da zona pode ouvir qualquer som vindo de dentro da zona. Alcance, a zona máxima que o host pode selar é uma esfera com raio de 10 metros. Consome 1 MP a cada hora. Nota: o host deve estar dentro da zona para funcionar. Assim que o anfitrião sai da zona, o selo é quebrado. Príncipe, 2.000 pontos de sistema. Obviamente, se ele vai entrar no Palácio Real para passar bons momentos com a concubina real, Alura Skifal, ele terá que fazer alguns preparativos. A única razão pela qual ele comprou essa habilidade foi para deixar a Alura gemer o quanto quisesse. No entanto, houve algumas coisas que ele achou um pouco estranhas. Primeiro, o nível desta habilidade foi uma habilidade 5 estrelas. Para ser honesto, Nux não achou que merecesse uma classificação tão alta. Assassino profissional, sua habilidade passiva, que é apenas uma habilidade de 3 estrelas, é muito mais útil e melhor do que essa habilidade. Não só isso, Sol Céu é a única habilidade que consome seu MP. Ele não usou nenhum MP para nenhuma outra habilidade. Por último, mas não menos importante, Selo do Harém. Por algum motivo, sua mulher não pode usar essa habilidade, mesmo sendo uma habilidade ativa. Nux achou isso um pouco estranho, porém, naquele momento, ele estava um pouco ocupado e não pensava muito. Claro, esta não foi a única coisa que ele fez como preparação. Nome: Nux Leander. Idade: 18. Cultivo de mana: Grão-mestre. Cultivo corporal: Grão-mestre. Talento: médio. Nível: 40. PV: 1040-1040. MP: 1500-1500. FUR: 106. AGL: 116. VIT: 104. STM: 143. INT: 99-maior 150. DEV: 103. Pontos em branco: 160-maior 109. Ele aumentou sua INT também. Agora, apenas um cultivador cujo MP seja superior a 4.500 pode encontrá-lo. No momento, Nux não sabia o quão forte é um especialista ou um cultivador King Stage, nem viu seu status. Ele estava apenas usando suposições para calcular o aumento no MP após um cultivador avançar, porém, como não tinha certeza sobre isso, ele se absteve de correr riscos desnecessários e aumentou sua INT a um nível ridículo. Então você está dizendo que posso gemer tão alto quanto eu quiser e nada vai acontecer? Alura, que ouviu falar da habilidade de Nux, questionou. Você fala como se alguma vez se segurasse. Nux riu. E segure-se, você sabe. Alura murmurou. E você ainda fala tão alto, embora se contenha? Nux questionou. Quer dizer, eu tento me conter.
Você sabe. Allura baixou a cabeça envergonhada. Nux riu. Ele então carregou Allura nos braços e entrou na sala. Allura sorriu, porém, enquanto era carregada, seus olhos pousaram sobre um homem, vestindo roupas pretas e colantes, que estava caído no chão, inconsciente. Nux. Ela gritou. O que é? Nux questionou. Esquecemos do espião. Ela não conseguia acreditar que eles se esqueceram daquele por quem saíram do quarto. Nux fez uma pausa. Ele então se virou e viu o homem vestido de preto também. Então, um sorriso irônico apareceu em seu rosto quando ele admitiu: isso foi descuidado da minha parte. Supreme Arengon System capítulo 183. Que idiota. Royce Tatumi. Idade: 49. Cultivo de mana: mestre. Cultivo corporal: mortal. Vírgula. Raça: humano. Ocupação: espião da Câmara de Informação dos Mil. Talento: médio. Nível: 34. VP: 390-410. MP: 610-610. Para: 44. AGL: 42. VIT: 41. STM: 42. INT: 61. DEV: 40. Nux olhou para o homem à sua frente e seus olhos se arregalaram de surpresa. Câmara das Mil Informações, um nome familiar. Esta é a organização que torna a Felberta especial. Indiretamente, é também a organização que protegeu a Felberta. Para Nux, foi uma boa organização. Até agora. Ele não se importava se a organização era boa ou não, mas se a organização está de olho em seu Allura, então eles definitivamente estão confundindo com a pessoa errada. No entanto, Nux ficou um pouco surpreso agora. Eles estavam no Palácio Real, o lugar mais seguro de todo o reino Skifal. A Câmara de Mil Informações era tão forte que tinha até o Palácio Real sob seus olhos. Não um espião aleatório, mas um espião do Master Stage vagava livremente dentro do Palácio Real. E ainda por cima no quarto de uma concubina. Que demônios! Como isso é possível? Eles não têm medo de ser mais forte deste reino. Eles não têm medo do rei? Ou eles são mais fortes que o rei? Perguntas como essas surgiram a surgir na mente de Nux, mas ela balançou a cabeça. Não adianta pensar nisso. Ele deveria apenas perguntar ao homem à sua frente. Você removeu o veneno da boca dele? Allura questionou. Sim, eu tenho. Nux concordou. Então pegou uma jarra cheia de água e jogou água no rosto do espião. O espião fechou com força os olhos já fechados. Então, depois de esfregar os olhos, finalmente os abertos e seus olhos afundaram em Nux e Allura. Ele rapidamente se lembrou do que aconteceu e quando ele atacou, Nux interrompeu. Não se preocupe. Você não vai ganhar de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, você desmaiou com uma única tapa. Por que diabos você está tentando agir de forma tão dura? Nux balançou a cabeça. O espião estreitou os olhos, porém, sabia que Nux não estava errado. Então, começou a olhar em volta enquanto sua mente começou a se mover. Porém, antes mesmo que pudesse formular um plano, Nux interrompeu seus pensamentos novamente. Não tente fugir também. Olha cara, eu não sou burro. Se eu não tivesse confiança suficiente para impedir você de fugir, eu teria te amarrado. Já com calma e pense corretamente, não quero que um espião da Câmara de Mil Informações morra na minha frente. Os olhos do espião se arregalaram de surpresa quando ele questionou. O que você está falando? Ele tentou agir de forma ignorante. Por favor, não estou aqui para jogar esse jogo. Olha, tenho uma boa impressão da Câmara de Informação dos Mil. Vocês já me ajudaram antes, então vou te dar uma chance. Uma chance onde você não precisa se matar ou passar por tortura. O espião estreitou os olhos. Ele não sabe por que ou como, mas o homem à sua frente sabia que ele era da Câmara das Mil Informações. Não fez sentido ele mentir. Como você sabe que sou da Câmara das Mil Informações? O espião questionou com uma expressão cautelosa no rosto. Como eu disse, já lidei com a Câmara de Mil Informações antes e tenho uma boa impressão deles. No momento em que você vi, eu sabia que você era aquela organização. Nux respondeu. Ele está falando sobre uma habilidade que uso. O espião pensou interiormente e de repente viu algo. Como esses dois me encontraram? Não havia como alguém tê-lo encontrado quando ele usou aquela habilidade no escuro. No entanto, este homem e Lady Allura saíram da sala e caminharam diretamente em sua direção. Era como se eles já soubessem que ele estava aqui. Ele não é normal, concluiu o espião. Por acaso você está falando?
Então, o espião questionou. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Nux quando ele respondeu, é simples, na troca da sua vida, quero que você esqueça tudo o que viu aqui e quero que faça uma coisa por mim. O espião estreitou os olhos enquanto murmurava, isso não é muito descritivo. O que é que você não entende? O que é essa coisa que você quer que eu faça? O espião questionou. Isso, eu não sei. No entanto, tenho certeza de que deveria um favor. Um espião da Câmara de 1000 informações não me prejudicará. Nux transmitiu. Então você quer que eu lhe deva um favor para que você possa me usar mais tarde? O espião questionou. De fato. Muito provavelmente, eu pediria algumas informações diretamente. É claro, você não pode contar para a Câmara de Informação dos 1000. Esse acordo seria entre nós dois. O espião ficou em silêncio e começou a pensar sobre isso. Então, ele perguntou, como você entrará em contato comigo? Eu tenho meus caminhos, respondeu Nux com um sorriso confiante no rosto. E se eu voltar atrás em minhas palavras e não te ajudar mais tarde? O espião questionou. Meu último encontro com uma câmara de 1000 informações foi agradável. Posso confiar em você. Acredito que você não vai voltar atrás em suas palavras. Não vou contar nada que possa prejudicar a Câmara de Informação dos 1000 de alguma forma. O espião respondeu. Não pretendo fazer nada contra a Câmara de Informação dos 1000. Então não precisarei de informações como essa. Então, um pequeno sorriso apareceu no rosto de Spy e ele moveu a mão para um aperto de mão. Negócio. Nux e o espião apertaram as mãos com sorrisos nos rostos. Que idiota. Esse foi o único pensamento na mente do Spy. Este homem à sua frente pode ser forte, mas ele era um idiota. Quem diabos confia em um espião? Isso é tão estúpido. Porém, o que o espião não sabia era que o homem à sua frente tinha os mesmos pensamentos que ele. Que idiota. O sorriso de Nux se alargou enquanto ele prosseguiu com seu plano. Então, você está disposto a ser meu escravo? Escravo. O espião franziu a testa. Bem, você me deve um favor e fará qualquer coisa que eu disser a você. Isso é um escravo, não é? O espião franziu ainda mais a testa. Eu não sou seu escravo, não lhe devo um favor vitalício, só lhe devo um favor. Isso não me torna seu escravo. Mas você ainda me deve um favor, isso faz de você meu escravo. Sinto muito, mas se você não responder minha pergunta, o acordo será cancelado de repente, Nux murmurou com a testa franzida. O espião também franziu a testa. O acordo era bom demais para ele e recusa. Principalmente agora que ele pode sair dessa situação sem pagar nenhum preço. Oh, foda-se. Não é como se eu fosse fazer esse favor por ele também. Eu só preciso dizer isso. Tudo bem. O espião assentiu. O sorriso de Nux se alargou ainda mais quando ele questionou. Então, você está disposto a ser meu escravo? Supreme Arengon System capítulo 184. Não se preocupe. Ele não pode me ver. Ver você me traiu. Royce. O espião murmurou com voz rouca. Neste momento, ele estava deitado no chão. Seu rosto estava pálido e ele respirava pesadamente enquanto seus olhos estavam bem abertos. Sim, você adivinhou certo. Ele passou por aquela dor agonizante 3 vezes. Pensamento sobre o caminho do Mestre Nux. Não havia nada disso em sua mente agora. No entanto, ele ainda estava insatisfeito por ter sido enganado. Bem, você realmente não pode me culpar por isso. Você foi estúpido o suficiente para confiar em alguém. Especialmente alguém que você tentou espiar e descobriu seus segredos. Nux apenas encolheu os ombros. Royce não poderia evitar cerrar os dentes. Ele era muito descuidado. Este homem na frente dele cheirava a problemas. Ele é um grande mestre de palco tão jovem. Sabia que era da Câmara de 1000 informações com apenas um olhar e estava com a concubina real, no meio da noite, dentro do Palácio Real. Não havia como ele ser alguém normal. Royce se arrependeu. Ele deveria ter sido 100 vezes mais cauteloso quando conheceu esse homem, porém, fez exatamente o oposto. Nux, entretanto, não se importou com o que Royce sentiu. Ele só precisa de informações. Tudo bem, agora me responde, quem te mandou aqui? Royce, é claro, não descobriu em esconder nada de Nux e respondeu, Kilton Akerg. Quem é ele? Qual é o seu nível de cultivo? Por que ele te trouxe aqui? Nux fez outra série de perguntas. Ele é um grande mestre cultivador de palco e é o líder da Câmara de 1000 informações. Quanto ao porquê ele me mandou aqui, eu não sei.
Royce respondeu honestamente. Então você está me dizendo que o líder da glorificada Câmara das Mil Informações é um mero cultivador de grande mestre. Não é só isso, um espião, que é apenas um cultivador de palco mestre, reportado diretamente ao líder da organização. Como esta organização está funcionando? Nux não poderia deixar de se perguntar. Quanto a Lura e Royce que ouviram, seus lábios se contraíram. Um mero estágio grande mestre. Apenas estágio mestre. Que diabos? Você sabe quantas pessoas ficam presas nesses reinos por toda a vida? O Master Stage estava fraco? O Grandmaster Stage estava fraco? Não, não era. Somos uma organização que lida com espionagem e informação, Mestre Nux. Não somos combatentes. Royce então acalmou sua raiva e respondeu educadamente. Eu entendo isso. Mas, um cultivador de palco mestre reportando-se diretamente ao líder. Não parece muito crível para mim. Nux murmurou e os lábios de Royce se contraíram novamente. Ele tinha certeza de que Mestre Nux estava fazendo isso de propósito. No entanto, embora não pudesse fazer nada contra ele, ele respondeu um pouco rudemente. Mestre Nux, a Câmara das Mil Informações não escolhe pessoas aleatoriamente. Se você deseja se tornar um espião de alto escalão na Câmara das Mil Informações, você precisa passar por requisitos rígidos. Se você não passar nesses requisitos, mesmo que seja um cultivador expert stage, você não será aceito. Quais são as condições? Você precisa ter afinidade com os elementos fogo e vento. E eu tenho uma afinidade de nível médio com ambos. Royce se murmurou com uma expressão orgulhosa no rosto. Agora, Nux entendeu. Ele havia lido e aprendido um pouco sobre este mundo. Ele sabia que era raro ter afinidade com mais de um elemento. Se a Câmara de Mil Informações realmente recruta apenas pessoas com dupla afinidade com fogo e vento, então faz todo o sentido que um cultivador de estágio mestre se reporte diretamente ao líder. Tudo bem, então onde está esse líder? Nux questionou. Ele queria ter uma pequena conversa com o líder. Não sei. No entanto, Royce balançou a cabeça. Você não disse que se reporta diretamente ao líder? Nux questionou com uma carranca. Porém, não sei onde mora o líder. Apenas sigo as ordens que ele dá e depois o encontro no horário e local marcados. Quando você vai encontrá-lo de novo? Nux questionou. Preciso relatar o que encontrei aqui para ele. Então a próxima reunião será depois de 2 horas. Royce respondeu. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Nux enquanto ele assentia. Eu irei com você ver esse líder de quem você está falando. Quanto ao que você vai relatar, apenas diga que não viu nada e Ladia Lura estava dormindo calmamente. Você vai comigo? Sim, mas não se preocupe, vou me esconder, respondeu Nux. Royce então balançou a cabeça e assentiu. Tudo bem, saia da sala agora, não nos perturbe pelas próximas 2 horas. Nux o expulsou, então ele se virou para a Lura e sorriu. Temos 2 horas, querido, ele está com a Lura há 2 dias. Então sabia que ela gostava quando ele ligava para ela de forma mais íntima. Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Alura e ela sentiu. O que vamos fazer nessas 2 horas? Alura questionou brincando. Que tal jogarmos um jogo? Nux questionou sedutoramente. Que tal fodemos um jogo estúpido e continuarmos com um passo muito mais prazeroso? Um sorriso sedutor apareceu no rosto encantador de Alura enquanto ela questionava. Nux não precisava de nada. Apenas pegou a Lura no colo e pulou na cama. Tio. 2 horas se passaram rapidamente. Agora, Nux estava andando ao lado de Royce com um sorriso no rosto e para Royce, seu rosto estava rígido. Ele não disse que iria se esconder? Por que ele está me seguindo? Essa era a única pergunta em sua mente. Ele estava com medo de que acontecesse quando eles conhecessem o líder. Embora ele tenha sabido que seu mestre Nux também era um grande mestre cultivador de palco, seu líder era alguém que tinha camadas ocultas com 2 elementos. Ele era muito mais forte que um cultivador Grandmaster Stage normal. Pare de pensar em bobagens e continue andando. De repente, ele pegou a ordem de Nux em sua cabeça e Royce continuou andando. Poucos minutos depois, eles entraram em um corredor escuro e Royce parou. Por que você parou? Nux questionou. Mestre Nux, este é o ponto de encontro. O que? Você vai encontrar o líder da Câmara de Informação dos Mil aqui? Dentro do Palácio Real. Sim, Mestre Nux, não só isso,
Mas acredito que o líder também mora no Palácio Real. Claro, esta é apenas minha suposição. O líder de uma organização tão grande mora dentro do Palácio Real. Bem dentro do núcleo do reino. Que tipo de coragem é preciso ter para puxar algo assim? Nux ficou chocado. Ele não pôde deixar de abrir a boca em discrição. Ele então esperou alguns minutos e logo uma figura coberta por uma névoa negra apareceu na frente deles. Passo. Quanto mais se aproximava, mais evidente o rosto de Royce. Ele virou a cabeça de Nux para o líder e depois voltou para Nux novamente e começou a entrar em pânico. Você não vai se esconder, Mestre Nux. No final, ele não conseguiu se controlar e questionou. Não se preocupe, ele não pode me ver. Nux respondeu e, se provasse seu ponto de vista, o líder murmurou. Beta, o que você está procurando? E por que seu rosto está tão pálido? Supreme Iron System capítulo 185. Quem diabos é essa mulher? Beta, o que você está procurando? E por que seu rosto está tão pálido? O líder da Câmara de Informação dos Mil questionou com voz rouca. Ele ainda estava coberto por um véu de névoa negra, portanto, seu rosto não estava visível. No entanto, Royce viu pelo seu tom que ele tinha uma carranca no rosto. Ele não pode vê-lo. Royce pensou interiormente e seus olhos se arregalaram em choque. Mestre Nux estava bem na frente do líder. Por que ele não pode vê-lo? Essa é mais uma de suas habilidades estranhas. Royce pensou interiormente, porém, antes que pudesse pensar muito, o líder questionou novamente. Beta? Você está bem? Por que você não está respondendo minha pergunta? O que você achou foi muito chocante para você. Não é nada disso, líder. Eu estava apenas me distraindo. Desculpe por isso. Quanto ao que descobri, para ser sincero, tudo estava normal, eu acho. Royce então começou a responder como tudo estava normal e tudo mais. Quanto a Nux, ele olhou para o líder das 1000 câmeras de informação enquanto seus olhos dourados brilhavam intensamente. Nome, Kilton Akirg. Idade, 62. Cultivo de mana, grão-mestre. Cultivo corporal, mortal. Raça, humano. Ocupação, vice-líder da Câmara de Informação dos 1000. Talento, alto, nu, 44. VP, 570. MP, 800. Para, 54. AGL, 61. VIT, 57. STM, 53. INT, 80. DEV, 51. Informações sobre o homem chamado Kilton Akirg apareceram diante dos olhos de Nux e logo ele encontrou algo interessante. Um vice-líder, hein? Seu Eof Discerning, foi tão útil como sempre. Era muito difícil esconder segredos dele. E esse cara, Kilton Akirg, também não conseguiu. No entanto, Nux teve que admitir, o controle de Kilton sobre aquela névoa negra era muito melhor que o de Royce. O que é compreensível. Embora não fosse um líder, ele ainda era vice-líder de uma organização como a Câmara de Informação 1000. Quem é o líder então? Ele é um cultivador expert estágio? Nux começou a pensar e logo sua curiosidade tomou conta e ele decidiu. Ele vai seguir esse cara, Kilton. Nux então esperou pacientemente. Kilton e Royce conversaram por mais 15 minutos e, finalmente, tudo bem, você pode sair agora, tentou Kilton. Sim, líder. Royce fez uma reverência e depois foi embora. Nux já havia dito aqui que ela ficaria aqui. Royce estava livre. Por agora. Depois que Royce se tirou, uma carranca apareceu no rosto de Kilton e ele começou a pensar, então se virou também e caminhou para a escuridão. Se não fosse pelo seu sentido, Nux teria dificuldade em segui-lo. No entanto, como ele tinha sentido, a névoa negra que cobriu Kilton não o ajudou a se esconder. Nux então bateu Kilton por 10 minutos e então parou na frente de uma sala e bateu. Toque. Entre. Uma voz sem emoção foi ouvida. Kilton então entrou na sala e fez uma reverência. Senhora Maia, Nux, que entrou na sala atrás dele, não pôde deixar de ficar chocado ao ver uma mulher sentada dentro de uma sala luxuosa. A mulher tinha longos cabelos negros e escuros, lábios vermelhos suculentos, nariz fino e rosto incomparável. Nux não dirá isso em voz alta, mas ela era a mulher mais linda que ele já conheceu. Um rosto perfeito, um corpo perfeito. Era como se essa mulher tivesse nascido para definir a palavra perfeita.
Seus seios não eram grandes, mas também não eram pequenos. Seu corpo não era curvilíneo, era mais magro porém, combinando isso com seu rosto divino, ela era totalmente lindo. O que você descobriu? A mulher chamada Amaya questionou. O espião disse que não encontrou nada, porém, tenho a impressão de que ele está mentindo, respondeu Kelton. O que você quer dizer? Por que ele mentiria? Amaya franziu a testa. Isso, eu não sei. No entanto, tenho certeza de que ele estava mentindo. Seu rosto estava mais pálido do que o normal. Seus olhos vagavam como se estivesse procurando por algo e a maneira como seus olhos piscavam, ele parecia com medo de alguma coisa também. Ao ouvir isso, Amaya franziu ainda mais a testa. Ela confiava muito em Kelton, porém, ainda não conseguia acreditar nele. Todos os espiões foram treinados e passaram por diversas torturas. Muito poucas coisas podem realmente assustá-los. Além disso, os espiões são extremamente leais. Por que mentiriam? Ela não conseguia entender. Por que ele está mentindo? Amaya questionou. Não sei. Kelton balançou a cabeça. Ele não tem nenhuma resposta para essa pergunta. Beta já trabalha com ele há muito tempo. Ele sabia o quanto é leal. Se fosse antes, nunca teria imaginado Beta mentindo para ele. Porém, hoje, os sinais eram óbvios demais. O que pode fazer com que ele nos traia? Dinheiro? Tortura? O que é? Kelton começou a pensar, porém, por mais que pensasse, nada lhe veio à mente. De repente, ele ouviu uma pequena risada. Ele levantou a cabeça e viu que havia um sorriso no rosto de Amaya. Eu sabia que algo estava errado com aquela loura, murmurou Amaya. O que você quer dizer? Kelton questionou. Pense nisso, Kelton. Com todo o incidente de Eda, onde dizem que Eda e Marquis se uniram para capturar um espião. O ministro do rei e o departamento de segurança devem ter ignorado esse detalhe, porém, ele não escapou aos meus olhos. O que você está falando? Dizem que Eda intimidou Edra e a forçou a trabalhar mais, certo? Sim, e como Eda fez isso? Ela deu todo o seu trabalho para Edra. Mas o que ela estava fazendo enquanto Edra fazia sua parte no trabalho? Ela entrou no quarto de Alura e conversou com ela. Pelo que eu sei, Eda e Alura não eram tão próximas antes. Claro que não é a primeira vez que Alura se interessa por algumas empregadas, porém esse interesse durou muito mais que o normal. Normalmente Alura nunca conversava com alguém por mais de 2 dias, porém ela e Eda conversaram por 7 dias, e isso não é nada normal. E então, de repente, Eda desapareceu. Enquanto ela falava, Kelton também começou a pensar. Havia algo errado aqui, de fato. Nux, que jogou tudo, não poderia deixar de erguer as sobrancelhas. Que diabos? Porque alguém está suspeitando de Alura. De onde diabos veio o nome dela? E por que o que ela diz parece tão lógico? Quem diabos é essa mulher? Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.